Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho trazer pra vocês mais um relato, né, da série Relatos da Minha Vida. Então, galerinha, eu vim dar continuidade, né, àqueles relatos que eu estava falando antes, né. Eu vou deixar em cima pra vocês nos cards os primeiros relatos, os relatos que eu trouxe antes desse aqui, pra vocês darem uma conferida, caso vocês ainda não tenham visto, tá bom? Então, continuando. Eu separei do pai do meu filho, né? E 2 meses depois... Não, no caso, eu voltei pra casa de minha mãe e tudo. Aí, 2 meses depois, eu acabei reencontrando uma pessoa que tinha sido um namoradinho meu, sabe? Não vou negar, na época que eu namorei ele, nós namoramos 1 mês só, ele foi embora. E eu fiquei triste, né? Porque eu gostava da companhia dele, não é verdade? Isso foi em 2014, quando a gente namorou. No início de 2014, janeiro, por aí. Foi mês de janeiro, fevereiro. E aí, isso foi antes de eu conhecer o pai do meu filho, né? Aí depois que eu separei do pai do meu filho, né? Recapitulando, eu reencontrei esse rapaz que eu tinha namorado. Ele tinha voltado, ele passou 5 anos onde ele tava e ele tinha voltado, né? Pra cá, pra Bahia. Aí a gente começou a conversar, né? Tudo de boas, eu pensando que ele era aquele menino que eu conheci, né, antes, aquela mesma pessoa. Vocês sabem que as pessoas enganam, né, gente? Vocês sabem que as pessoas enganam, né? Então, a gente começou a namorar de novo, né? Daí, então, me desentendi com minha mãe. Não vem ao caso falar o porquê, porque eu não quero expor pessoas aqui. Só quem realmente sabe é quem é próximo de mim, tá bom? E aí, fui morar com esse aí. Beleza. Morei 2 meses no mesmo povoado que minha mãe morava, né? E aí, depois que eu acabei me desentendendo com ela, né? Eu peguei e falei, vou pra Vaza Nova, que era uma cidadezinha onde eu morei também, tá? Antes de eu ir pra essa cidadezinha, eu tinha separado dele, né? A gente morou 2 meses lá nessa casa. E aí, entre esses 2 meses aí, a gente separou. A gente teve uma briga feia, sabe? Ele bebeu. Foi horrível, gente. Ele bebeu, ele se transformou, sabe? Ele fez um jeito assim de levantar a mão pra mim, mas ele baixou na hora. Eu saí de casa, tava chovendo muito. Eu tava com a roupa muito fina. Fui pra de trás da casa e escutei ele só me gritando. Ele murrando as portas, me gritando, Miss Lene, volta aqui. Pensando que eu tinha saído. Eu tava lá atrás da casa só escutando, tremendo de frio, na chuva. Aí acabou que eu ouvi só ele, a zoada, né? Ele jogando tudo pra fora. Aí, quando eu ouvi essa zoada, eu peguei de fininho, saí do fundo da casa e fui pra casa da minha mãe lá, né? Gente, aí eu não queria mais voltar com ele e tal. Aí meu padrinho gostava muito dele e tal. Aí falou, Miss Lene, volta, não sei o que. Eu falei, não vou voltar não, não sei o que. Pronto, acabou que voltei com ele. Aí eu desentendi mais ainda com minha mãe. Eu voltei com ele, tive um desentendimento com minha mãe. Só que, no caso, eu tava desentendida com ela, mas ela não sabia o porquê, entendeu? E não vem ao caso aqui eu dizer, né? Aí acabou que eu fui embora pra Vaza Nova com ele. A gente mudou pra Vaza Nova. Depois desse desentendimento que eu... Gente, é coisa que a pessoa descobre, que a pessoa fica assim, né? Mas não vem ao caso, né? Porque hoje minha mãe é tudo pra mim, né? Por mais que a gente já tenha passado poucas e boas, hoje ela é tudo pra mim, né? Sempre foi. É minha mãe que foi quem me colocou no mundo, né? Então tá bom, vou tentar resumir aqui pra vocês, gente. Fui pra Vaza Nova. Aí ele tava trabalhando no motor. O motor, pra quem não sabe, é aquela onde eles
fazem a matéria-prima das cordas, de cofre, um monte de coisa, sabe? Puxando cinza, essas coisas. Só quem é baiano mesmo entende, né? Alguns lugares aí também as pessoas têm um conhecimento, mas só que eu não sei explicar muito bem pra vocês, né? Nunca soube explicar. Aí ele tava indo de manhã e levava o almoço dele e voltava meio-dia pra ver se eu tava em casa. E aí acabava que ele voltava meio-dia e não ia mais pro trabalho. Aí eu falei assim, sabe, Dilma, eu vou também. Aí eu fui e comecei pro motor também. Foram 3 dias indo pro motor com ele. E comecei a sentir muita cólica. Muita cólica, gente. Aí voltando aqui, tá? Desde quando eu queria separar dele, lá que a gente teve o desentendimento. Ele me forçando a ter relação com ele, fazer com ele o que eu não queria, tá? Ele me forçava. E aí acabou que ele acabou bebendo. E aí a gente se desentendeu lá lá onde eu morava com ele, que foi quando eu não queria voltar e meu padrinho fez minha cabeça, tudo eu voltei. Aí a gente foi pra Vaza Nova, né? Continuei com ele. Passei 3 dias no motor, trabalhando, carregando palha. E rumo de cólica. Aí eu falava, meu Deus, minha menstruação tá pra vir, não vem logo. E chorava de cólica, gente. Mas mesmo assim, eu trabalhei 3 dias só aguentei 3 dias. Beleza. E ele continuou, né? Ele sempre foi uma pessoa assim, que ele nunca entendeu, sabe? Eu não sei explicar, gente. Quando a gente fala, eu não quero, e o homem quer porque ele quer, sabe? Ele sempre me forçou, sempre me pegou à força. Quando eu não queria, eu não sei se ele me dava alguma coisa pra eu tomar, mas eu apagava. Quando eu acordava de dia, eu tava toda melada. Eu tô me segurando aqui pra não chorar pra vocês, porque eu me maquiei aqui, eu vim linda, plena, pra ver se aumentava minha autoestima, pra poder falar sobre essa questão com vocês, né? Porque foi uma fase muito difícil na minha vida, gente, vocês não têm ideia. Então, ele me pegava força e tinha vezes que eu dormia, eu não via nada. E eu acordava, gente, toda melada, sabe? Aí ele fazia comigo o que ele bem queria. Aí eu não tava num bom relacionamento com ele. Ele nunca me bateu. Eu não vou chegar aqui pra vocês e vou mentir que ele me bateu, porque ele nunca me bateu, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito agressiva, assim, com as palavras. Uma pessoa que saía murrando tudo que tinha pela frente, chutando tudo. Mas me bater, ele nunca me bateu, tá? Mas, pelo contrário, ele me forçava a fazer com ele o que eu não queria. E teve nessa época aí que eu tava com ele, eu não tava falando com minha mãe. Eu tinha me desentendido com ela, tinha me desentendido com o pai do meu filho, de Bernardo. Não tava falando com nenhum dos dois. E tava num relacionamento abusivo dentro de casa, sabe? Daí a pouco descobri o quê? Saí pra rua, fui pra farmácia, comprei um ciclo 21 pra eu tomar. Porque até então eu só tava tomando chá de boldo, porque eu tava fazendo uma dieta, gente. Eu tava fazendo dieta porque eu tava com 85 quilos. Então eu decidi fazer uma dieta e parei de tomar anticoncepcional e tava tomando chá de boldo. Não me entender, eu não ia engravidar, né? Mas tá certo, comprei o ciclo 21 e tava com a suspeitinha, também comprei um teste de gravidez, né? Aí eu já tava meio perturbada, né? Sem chão. Fiz o teste. O que é que deu? Positivo. 2 risquinhos. Naquele momento ali pra mim, gente, o mundo desabou. O mundo desabou porque eu tinha meu filho de 1 ano e
9 meses, mais ou menos, 1 ano e 11 meses, eu não me lembro bem a idade de Bernardo, sabe? Mas meu mundo desabou, fiquei sem chão, porque eu não vivia bem com ele, né? Um relacionamento muito abusivo. Eu não tava falando com minha mãe, não tava falando com o pai do meu filho, de Bernardo. Não tava bem dentro de casa. E aí o que acontece? Quando eu vi que eu tava grávida, eu peguei os 21 comprimidos, gente. Eu não, ó, hoje eu tô falando pra vocês, mas se eu soubesse o que eu tava fazendo no momento eu não tinha feito, tá? Não me julguem, gente, porque foi, acho que foi alguma coisa assim. Eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Eu peguei os 21 comprimidos do ciclo 21, coloquei na mão, joguei na boca, botei água por cima, engoli. Não sei, eu tava tão desgostosa da vida, gente, que eu fiz isso. Eu não sei porquê, eu não sei explicar. Desse dia em diante, eu não aceitava a gravidez, sabe? A gente brigava muito dentro de casa. A gente brigava muito e eu tava muito estressada. Tanto porque a gente brigava muito, como porque eu tava grávida de uma pessoa que eu não queria, né? Com um filho pequeno. Sem falar com minha mãe. Então, toda vez que a gente brigava, eu pegava a vassoura. Desculpa, gente, é difícil pra mim falar. Eu pegava a vassoura, pegava o cabo da vassoura e batia na minha barriga, sabe? Tomava de pirona. O frasco que tinha em casa, eu virava tudo e tomava. Eu não queria aquela criança, eu não aceitava aquela criança, gente. Eu tava trabalhando no restaurante quando eu ia pro restaurante eu ficava em paz, sabe? Minha amiga, até hoje a gente conversa. Gente, vocês não ligam minha voz, que quando eu fico ansiosa, minha voz muda, eu fico fluente, às vezes eu perco a fala. Então, minha amiga, até hoje a gente tem amizade, ela me distrai, ela me fazia rir o dia todo, sabe? Eu trabalhava, mantinha a casa, ele trabalhava, não sei o que ele fazia com o dinheiro. Já chegou a faltar até bujão em casa, gente. Ele pegou a grade do meu fogãozinho velho que eu tinha, colocou lá fora, fez a fogueira e mandava eu cozinhar, eu não ia. Voltando, gente. Eu tinha uma panelinha elétrica, né, que era onde eu fazia a sopinha pro meu filho, o mingauzinho dele, fazia o miojo pra eu comer. Eu não sentia fome, né, por tudo que eu tava passando. Meu filho era tão novo, né, e eu grávida, passando o que eu tava passando dentro de casa. Ele se irritava comigo porque eu não ia cozinhar no foguinho que ele fazia, né. Ele pensava que eu tinha direito de cozinhar pra ele naquele foguinho, sendo que nem um bujão ele não botava em casa, gente. Eu trabalhava pra comprar as coisinhas pro meu filho, porque a pensão dele era muito pouca que eu recebia. Até hoje recebo a mesma quantidade. E não dava, gente. Meu filho usava fralda, tomava mingau, tinha que comprar massa, leite, fralda, pomada, tudo que a criança necessita. E não dava, eu trabalhava, deixava meu filho com os outros, ia trabalhar, né? E aí ele, até o leite da criança ele tomava, pra vocês terem uma ideia. E aí não cozinhava pra ele naquele foguinho, não, porque a comida quem botava dentro de casa era eu que botava dentro de casa. A irmã dele morava com a gente, ela pagava água e luz e eu que me virasse, porque ele não fazia nada. Eu não sei o que ele fazia com o dinheiro que ele ganhava, sinceramente eu não sei. Aí o tempo foi passando, né, as coisas foram só piorando. Eu saí do restaurante porque eu não aguentava mais o baque,
né? Eu arrumei outro emprego num bar familiar, onde eu agradeço muito a essa pessoa que me empregou lá, né? No início foi pra faxinar, aí depois, com pouco, eu comecei a ficar no balcão pra servir doses, feitava batata, essas coisas, né? E aí era onde minha cabeça esfriava, gente. Quando eu não ia pro trabalho, tudo piorava na minha vida, porque eu indo no trabalho, minha cabeça tava tão tranquila, chegava em casa, era um inferno, sabe? Parece que aquele homem era demoniado, me desculpe a palavra, mas parece que ele tinha um trem ruim dentro dele. E aí, quando eu não tinha trabalho, não era pra eu ir, gente, era tão horrível, sabe? Eu ficava tão estressada, ficava só pensando em fazer besteira. Ele me fazia raiva. Quando meu filho não pulava em cima de mim, quando meu filho estava comigo, eu deixava ele pular em cima de minha barriga. Mas quando ele não estava comigo, que ele estava com o pai, o meu atual lá me fazia raiva, eu tomava remédio. Me enchia de remédio, gente. Eu não tenho orgulho de estar falando isso, sabe? Eu tava com depressão. E não foi fácil pra mim. Foi um período muito difícil, sabe? Da minha vida. Chegava de noite, ele queria porque queria. Eu não tinha vontade nenhuma, gente. Ele tentava me forçar. Sabe? E aí, tinha vez que a irmã dele brigava com ele. Ele falava que ia matar ela, que não sei o quê. Daí, eu dormia. A gente teve uma vez que eu acordei com ele em cima de mim, já no ato de penetração. Naquele momento eu me senti um lixo, sabe? Eu tava grávida da pessoa que eu não queria. E minha raiva só aumentava, minha rejeição pelo meu filho só aumentava. Ele me forçava a fazer o que eu não queria, gente. Eu me senti um nojo, vocês não sabem. Eu não tinha esse negócio de, eu vou denunciar, eu não tinha isso, eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu só sabia sair, no outro dia, quando eu não tinha trabalho, eu saía igual a louca, no meio do mundo, sabe, procurando alguém pra conversar. Ele sempre teve um amigo que nunca me abandonou, gente. Por mensagem ele me acalentava, sabe? Eu não conseguia aceitar meu filho. Foi muito difícil pra mim. Muito. Eu fiquei 5 meses nessa vida com esse rapaz. Eu demorei quase 5 meses pra aceitar meu filho, pra aceitar minha gravidez. A gente já passava na rua de bicicleta. Vinha aquela, sabe, tipo um diabinho aqui no ombro falando pra me jogar na frente dos carros. Só que eu lembrava de quem? De Bernardo. Se eu fizesse isso, o que meu filho ia pensar de mim? Aí acabava que o anjinho não deixava eu fazer, né? Gente, eu tava sofrendo muito, sabe? Aí tanto que eu não aguentava mais, eu falei, meu Deus, eu tenho que procurar um psiquiatra. Me perdoe, gente, tô ficando fluente, porque eu não posso falar dessas coisas que me atacam isso, sabe? Ansiedade. Quem me conhece sabe. Então, eu pensei em procurar um psiquiatra, um psicólogo. Aí eu lembrei de meu primo, que atualmente é padrinho desse meu bebê. Falei com ele que eu precisava conversar. Aí fui pra casa dele, a gente marcou pra 6 horas da noite. Cheguei lá 6 horas. Eu fiquei 4 horas lá, gente. 4 horas, eu cheguei lá 6, saí de lá 10. 10 horas. Chorei muito. Desabafando o que eu tava passando, sabe? Já teve uma vez que ele passou
de frente do bar que eu trabalhava e me viu no estado, só chorando. Gente, eu passava no meio da rua, as pessoas me olhavam. Quando as pessoas olhavam pra mim, eu chorava. Então eu fui, né, pra lá 6 horas da noite. Desabafei com ele, falei tudo. Deus entrou no coração dele. Desculpe minha voz, gente. Deus entrou no coração dele. Falou por ele, sabe? Me falou tantas coisas, gente, que a partir dessa conversa de 4 horas, a partir desse momento, eu tava com 4 meses de gravidez, entrando no 5º mês. Entrando no 5º mês, depois dessa conversa, minha mente mudou, sabe? Parece que aquela depressão foi embora. Eu não sei como foi aquilo, gente. Só Deus. Só Deus. Eu já volto, que eu vou ver se eu recupero minha voz. Gente, é inexplicável, sabe? Essa conversa que eu tive com ele, Deus falando por ele. Gente, é como se fosse Deus falando por ele. A partir desse momento eu aceitei minha gravidez, aceitei meu filho. Comecei a amar o serzinho que eu tava carregando aqui, ó, em minha barriga. Porque ele não tinha culpa, gente. Ele não tinha culpa, né, do que eu tava passando. Ele não tinha culpa de ter vindo, né, tá sendo gerado. Ele não tinha culpa. Tudo isso eu entendi nessa conversa que eu tive com esse primo meu, que é padrinho do meu bebê, que eu tava na barriga naquele momento. Ele era o padrinho do meu filho. Ele é, né? Tudo isso, gente. Eu acabei... Tipo, Deus clareou minha mente, sabe? Eu passei a aceitar meu filho, né? E aí eu falei, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero esse sofrimento mais pra mim. Aí... voltei pra casa de bicicleta, 10 horas da noite, sozinha. Cheguei em casa, aí ele já veio, né, com uma gracinha, não sei o que, e eu não dei ousadia. Só falei pra ele, ó, o que importa pra mim é meu filho e não você. Ele também não acreditou quando eu falei assim, né, porque ele sabia que eu não queria, que eu não aceitava. E aí eu comecei a pensar no meu bebê, né, no irmãozinho dele. A gente mudou de casa, né, achou uma casa com aluguel menos pesado, a gente mudou de casa. Nessa casa a gente só passou 15 dias, gente. Eu queria ir pra igreja, eu dizia, eu vou pra igreja, hoje eu me arrumava pra ir pra igreja. Ele dizia, você não vai. Eu falava, eu vou. E ele falava, você não vai, se você vê. Ele falava bem assim, gente, num tom de brutalidade. Ele falava num tom de brutalidade, bem assim, eu quero ver você sair dessa porta aqui, Mislene. Se você passar por essa porta aqui, você vai ver o que eu faço com você. E saía murrando tudo, sabe? Murrando as paredes. Aí eu ia pra igreja. Aí teve outra vez que eu falei que eu ia. Ele falou que eu também não ia. Ele falou assim, você não vai. Se você for, eu vou pra festa. Eu falei assim, vai. Agora você vai sabendo que nessa porta você não entra mais. Gente, eu fazia de tudo pra separar. Eu só não saía daquela situação porque eu tinha meus móveis, eu tinha que pagar carro e eu não tinha condições. Todo o dinheiro que eu ganhava era pra sustentar meu filho, né? Porque, gente, na gravidez eu só comia miojo e arroz. Eu cozinhava o miojo e misturava no arroz e assim comia, só. Sabe? Tinha vez que eu cozinhava o miojo sem o caldo, fazia só um macarrãozinho assim e comia. Minha comida era essa, porque eu enjoava tudo. Ou então só cajá com sal. E aí ele falou que ia pra essa festa. Eu falei assim, vai. Agora você fica sabendo que por essa porta que você não entra mais. Eu já tava louca pra separar dele, gente. E ele não saía de casa de jeito nenhum, sabe? Sempre quando eu falava de separar, eu mandava ele arrumar as coisas dele, ele não ia. Tinha vez que ele falava, eu vou arrumar minhas coisas, eu vou embora. Arrumava, mas não saía de casa. Porque ele sabia que eu não tinha condições de pagar um carro pra mudar minhas coisas, né, pra roça.
E aí eu fui pra igreja, quando eu voltei ele tava lá. Tava lá. Aí me forçou de novo, gente. Ó, eu tinha um problema muito sério de gases preso. E eu sentia muita dor mesmo. Eu tava toda inchada, as costelas assim, aqui os peitos, tudo inchado, gente. Só quem tem esse problema sabe. E aí, ele queria porque queria e eu não queria. Aí ele começou a tremer na cama. E começou a brutalidade, sair moando tudo. Eu fui dormir no outro quarto e tudo. Aí quando foi no domingo, ele acordou. Bernardo tava comigo nesse dia. No domingo a gente acordou. E ele queria porque queria. E eu não queria, eu não sentia nada por aquele homem. Tudo que ele fazia por mim, pra mim, né? Ele me forçava, me pegava dormindo. Eu não sei se ele botava alguma coisa pra mim, não sei. Né? Mas eu acordava melada e tudo. Uma vez sozinha que eu acordei e peguei ele no ato já em cima de mim. Como eu falei pra vocês. Aí ele transtornou porque eu não queria nesse domingo também. Não tava querendo, já tinha muito tempo que a gente não fazia nada. E ele só me forçando, tentando, né? E aí levantou da cama. Eu botava minhas roupas dentro de um balde de 100 litros, mais ou menos. Aí eu botava lá e fechava. Ele pegou, levantou da cama, chutou esse balde, quebrou. Levantou morro nas portas, janela, parede. Pegou os pratos e as panelas, saiu jogando assim pela cozinha. Eu peguei meu filho no colo, botei umas fraldas na bolsinha dele e saí. Saí, fui pra esse bar onde eu trabalhava, com meu filho nos braços e pedi um telefone pra eu ligar. Nessa época eu já tava falando com minha mãe já, né? Aí peguei, pedi um telefone, liguei e falei, minha mãe, arruma um carro que eu tô indo embora. E antes disso, gente, eu esqueci de falar a vocês. Antes disso eu já tinha falado pra ela, olha, eu tô esperando alguma coisa assim pra poder sair de casa, que eu não aguento mais. Fica na expectativa, qualquer hora eu ligo pedindo carro. E foi o que aconteceu nesse domingo. Aí meu cunhado foi me buscar o carro. O homem que tinha um carro, né, pra buscar minhas coisas, ele tinha ido pra um jogo de futebol em algum lugar. Já tô fazendo assim pra ver se recupera minha voz. Tá querendo ficar fluente, né? Aí ele não pôde ir no domingo, só pôde ir na segunda e diante. Meu cunhado foi me buscar e o infeliz estava com meu celular, que é esse aqui que eu tô gravando pra vocês, tá? Ó minha voz. Aí eu não tinha como ligar, né? Aí liguei, meu cunhado veio me buscar, a gente foi na casa da mãe do infeliz lá. Ele tava lá, peguei meu celular, pedi, ele pegou, jogou assim, peguei meu celular na mão, pra não cair no chão. Aí fui embora, né? Ele chegou em casa, não tava mais, né? Ele nem fazia ideia que eu tinha ido embora. E aí quando foi no meio da semana, não me lembro disso, foi na segunda, na terça, na quarta, não lembro. Fui buscar meus móveis. Gente, eu me libertei, sabe? Mas quando eu cheguei lá pra buscar meus móveis, o infeliz pegou, se ajoelhou nas minhas pernas e chorou, 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 chorou. E foi o maior inferno, gente. Só sei que eu busquei meus móveis, foi 2 viagens. Busquei meus móveis, fui pra casa de minha mãe. E aí continuou um inferno na minha vida, gente. Logo eu tava, o quê? Grávida, né? Mas eu já amava meu filho, gente. Eu espero que vocês entendam. Eu já amava meu filho. Eu ia fazer 5 meses de gravidez. E continuou. Mesmo assim, ainda continuou o inferno na minha vida. Mas eu só vou continuar com a história após essa separação nos próximos vídeos, tá? Porque esse aqui já ficou muito grande. E desculpem minha voz, gente, ansiedade. Então, gente, eu trouxe aqui pra vocês. Né, um relato, né, do início do meu sofrimento, né, do que eu passei. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês se sensibilizaram, deixa já o seu joinha aí, compartilha muito, tá? Mais muito. Me ajuda, gente, compartilhe bastante esse vídeo, tá?
Eu quero que mais pessoas saibam que não é só elas que passam por situações difíceis. Eu sei que também não fui só eu que passei, né? Mas eu venho trazer pra vocês o restante dessa história após essa separação, tá? Continuou o mesmo inferno na minha vida, tá? Mas só posso dizer isso pra vocês, tá? Então, gente, vão me desculpando aí minhas percas de voz. Eu ter ficado fuê, mas é porque eu sou assim mesmo, tá? Eu tenho ansiedade e quando eu começo a contar alguma coisa desse tipo, minha voz fica assim, né? Difícil até falar, né? Então a gente compartilha bastante, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal, tá, gente? Indique bastante o meu canal, gente, me ajudem, viu, por favor. E até o próximo vídeo. Vou tentar falar normal pra vocês. E até o próximo vídeo, tá, gente?